Salve Roma, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje nós estamos no nosso novo podcast dos fundamentos da fé católica, baseado nas Sagradas Escrituras, porque, como vocês sabem, a fé católica é sustentada em um tripé. Ela tem 3 fundamentos, 3 fontes, 3 regras de fé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério. Nessa série de podcast eu vou dar apenas os fundamentos a partir da Sagrada Escritura. E hoje o tema vai ser sobre os santos de Jesus Cristo, né? Os eleitos, os escolhidos que estão no céu intercedendo por nós, e também aqueles que estão aqui na terra, né, vivendo em santidade para poder, após a morte, estar ressuscitado no céu, intercedendo por nós, né? Então já deixa o seu like, se inscreva, e eu acredito que dessa vez vai ser breve, né? Embora seja muitíssimas passagens, né? Uma confirmando a outra, né? Etc. E eu também quero avisar vocês que no dia 9, né? Eu acredito que esse vídeo vai ser postado no dia 6, hoje é dia 5. E no dia 9 vai ser uma live em homenagem aos 500 inscritos. Sim, minha gente, muito obrigado por todos vocês que se inscreveram. E agradeço ainda mais a quem curte e comentem, por favor, porque isso ajuda muito o YouTube a recomendar os meus vídeos a outras pessoas, né? Vamos alcançar vidas, vamos evangelizar, né? Então, assim, como o tema de hoje é sobre os santos de Jesus, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Em Lucas 20, do 34 ao 36, diz: Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que serão julgados dignos do século futuro e da ressurreição dos mortos não terão mulher nem marido. Eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Bom, aqui já vemos uma diferença tremenda. Existem os santos que são casados, né, evidente, como por exemplo, os pais de Nossa Senhora, que é São Joaquim e Santana, né? E existe os santos que são celibatos, né? Que, por exemplo, são os santos padres, os bispos, etc. E aqui nessa passagem temos um outro ponto que é sobre a ressurreição, né? Que todos os santos ressuscitam na morte, né? E aqui é bem claro quando fala sobre os santos celibatos. Não terão mulher nem marido, e eles jamais poderão morrer. O que quer dizer? Que somos imortais, que os santos, que se fossem santos, eles teriam que estar vivos até agora? Não. Aqui quer dizer outra coisa. Por quê? São Paulo, quando ele nos revelou sobre a ressurreição dos mortos e não na carne, ele nos revelou que não existe morte. Ele diz que nós não morremos, nos transformamos, passamos de um corpo físico para um corpo espiritualizado, digamos assim, né? Porque somos iguais aos anjos. Isso aqui está se referindo aos santos, que os santos são iguais aos anjos. E eu citei isso na introdução dos nossos vídeos. O ser humano não pode ser aniquilado. Então a morte é apenas uma transformação do nosso corpo físico para o nosso corpo espiritualizado. Por isso Cristo diz: eles jamais poderão morrer, porque são iguais aos anjos. E aqui vocês se lembram da nossa introdução a esses podcasts, quando eu me referi quando Deus proíbe as imagens de ídolos, né? Quando eu falei que os santos não são ídolos, os santos são iguais aos anjos, né? E aí eu afirmo isso porque em Êxodo 25, 18
Deus faz imagem de escultura de anjos. Aí, mas Deus fez de anjos e não de santos. Para Deus é tudo igual, como Cristo afirma. São iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Ou seja, após a morte, todos os santos que já morreram estão ressuscitados, como o próprio Cristo afirma aqui no versículo 36. O mesmo a gente encontra no Evangelho de São Mateus, no capítulo 22, versículo 30. Na ressurreição, os homens não terão mulheres, nem as mulheres maridos, mas serão como os anjos de Deus no céu. É exatamente porque os anjos não têm corpos físicos como nós, né? Eles não habitam em ambiente físico, material, né? Eles têm corpos celestes. E por isso que Cristo faz essa comparação, que na morte, onde ocorre a ressurreição, os homens não terão mulheres, nem mulheres maridos e tal, porque são como os anjos de Deus no céu. Ou seja, porque na ressurreição o nosso corpo se transforma num corpo celestial. Até porque todos nós seremos a esposa de Cristo, porque nós, a igreja, é a mulher de Cristo. Então, bom, já que até aqui vocês entenderam que os santos de Deus existem, os santos estão no céu intercedendo por nós, porque já estão ressuscitados na glória com seus corpos gloriosos, né? Então agora eu quero que vocês entendam que os santos podem interceder a Deus para que Deus opere milagre por intercessão de um santo ou através de uma imagem de algum santo. Que é como a gente vê uma evidência de um fato desse, que além de 2000 anos de história da igreja existirem vários milagres de Deus através de imagens de santo, também temos uma evidência bíblica, em Números 21, do 8 ao 9. E o Senhor disse a Moisés: faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida. Ou seja, aqui não é nem uma imagem de um santo nem de anjo. É uma imagem de uma serpente qualquer. Mas essa serpente representa Cristo e o porte ou haste representa a cruz, né? Então aqui, essa imagem de escultura feita por Moisés, ela é uma prefiguração de Cristo na cruz, né? E Deus faz milagres através por essa serpente de bronze, né? Aquele que era mordido pela serpente e olhasse para a imagem de escultura da serpente de bronze, era curado instantaneamente, porque o verdadeiro milagre é instantâneo. Ah não, mas porque isso não pode, porque isso vai contra a Bíblia, porque os santos não são santos, só quem é santo é Deus, isso é idolatria, não sei o que mais. Cara, se alguém vier falar isso pra você que tá me ouvindo, que é católico, cristão, saiba que não é a pessoa que tá falando com boa intenção, e sim má intenção. Ou pode até ter boa vontade, mas tá tudo errado, né? E quem fala isso é a fera através desse pobre coitado. Porque em Apocalipse 13:6 diz: abriu, pois, a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome, o seu tabernáculo ou sacrário e os habitantes do céu. Mais adiante, em Hebreus 6:12, a Bíblia pede para que nós não apenas peçamos intercessão dos santos que estão face a face a Deus, mas sim que devemos imitar aos santos, pois está escrito que longe de vos tornardes negligentes, sejais imitadores daqueles que pela fé e paciência se tornam herdeiros das promessas. Sim, os santos são os herdeiros das promessas. E quando a igreja canoniza uma pessoa como santa, ela quer dizer que ela é exemplo de fé a ser seguido.
Então, se existe imagem de algum santo que a igreja aceita, não é para você adorar, idolatrar, senão seguir os passos daquele santo, porque aquele santo já está no céu. Então, se ele está no céu, ele sabia o caminho certo, que é Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo, né? Mas a caminhada não pode ser sozinha. Você tem a ajuda de toda a igreja, militante, padecente e celeste. Então vamos imitar os santos, porque eles vão nos ajudar com sua intercessão. Porque é mais seguro a gente aprender com quem já está no céu, do que alguém que só fala em santidade ou só quer pregar a palavra de Deus e não vive em santidade. E após a morte não temos certeza nenhuma se está no céu ou não. Ah, mas como é que a igreja sabe quando a pessoa é santa ou quando não é? Bom, bastamos ler Efésios 3:10 que diz: assim de hora em diante, as dominações e as potestades celestes, aqui estamos falando de uma hierarquia celeste, etc., podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Ou seja, é pela igreja que a gente conhece e aprende a infinita diversidade da sabedoria divina, a sabedoria de Deus. Ou seja, sem a igreja, nem os anjos do céu, nem as dominações e potestades celestes não conheceriam a sabedoria de Deus, infinita. E claro, Deus afirma que tal pessoa é santa através dos milagres. Se não tiver milagre, a igreja não pode canonizar. Ah, mas só quem é santo é Deus. Não, a Bíblia o tempo inteiro pede para que nós sejamos santos como o nosso Pai é santo. Então, se você quer obedecer a Bíblia por pedacinhos ou só o que te convém, você não está seguindo a Bíblia corretamente. Entendeu? Você está sendo incoerente e contraditório, porque a Bíblia manda a gente ser santo. Então, sejamos santos, né? Claro que nós não somos perfeitamente. Temos que buscar dia por dia, porque a conversão é diária, né? Mas o que dizem em Hebreus 12:14? Diz assim: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Ou seja, sem paz e sem santidade, nunca chegaremos ao céu. Nunca veremos Deus face a face. Para ver Deus, precisamos morrer em paz e santidade. Sem paz e sem santidade, não veremos Deus. Ah, mas tal santo não está na Bíblia, fulano de tal não está na Bíblia, então, portanto, não é verdade, não existe, e etc, né? É cada idiotice que a gente ouve, mas olha, é interessante porque nem a palavra Bíblia está na Bíblia. E eles falam que só pode acreditar em tal coisa se tiver na Bíblia. É absurdo, é muito idiotice, né? Mas indo à frente, é interessante que em Apocalipse 12:1 a gente vê que Maria é a rainha dos céus, né? E ela também entra em confronto, né, com o grande dragão, né, que é o inimigo da igreja, de Nossa Senhora, etc, né, da Virgem Maria. E então ela tem que fugir para o deserto, né? E sabemos que esse deserto e Egito é o mesmo que o anjo de Deus, que representa Deus, manda José pegar a Virgem Maria e Cristo, né, para fugir de Herodes, etc, assim como está em Mateus 2:13, né? Em Apocalipse 12:17, o dragão fica com muita raiva da Santíssima Virgem Maria, porque está escrito: este então se irritou contra a mulher, com M maiúsculo, que quer dizer Virgem Maria, e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, ou seja, seus filhos, né? Porque nós católicos somos filhos de Nossa Senhora, aos que guardam os mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E tem o testemunho de Jesus. Só a Igreja Católica tem o testemunho de Jesus Cristo. Brasileiros que estão me ouvindo, se não fosse a Igreja Católica que evangelizou os índios, que trouxe o testemunho de Jesus Cristo
O que seria dos nossos irmãos separados se não fosse a igreja que tivesse trago o testemunho de Cristo para o nosso Brasil? Nada. E na segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 15, nós vemos o valor da sagrada tradição, porque assim está escrito. Assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por carta nossa. Ou seja, aqui São Paulo quer dizer que é para a gente seguir e conservar os ensinamentos que os apóstolos nos trouxeram, seja por escritura ou seja por tradição. Porque aqui, quando ele fala seja por palavras, ele está se referindo à tradição oral, que vai se passando palavra por palavra, oralmente. E o que os apóstolos nos ensinaram? Que a igreja verdadeira, que foi revelada por Cristo e confirmada com os verdadeiros milagres, ela tem que ter a sucessão apostólica, assim como a gente vê em Atos 15, do 22 ao 25. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Judas, que tinha o sobrenome de Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta: os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia. Saúde. Temos ouvido que alguns dentre nós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos, sem lhes termos dado a semelhança incumbência. Assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo. E por que tem que existir a sucessão apostólica dentro da Igreja de Cristo, do Deus vivo? Justamente porque os apóstolos, só os 12 apóstolos não iam dar conta de evangelizar o mundo todo apenas no século I. Vocês acham mesmo que qualquer um dos apóstolos iam conseguir trazer o testemunho de Cristo para o nosso país aqui no Brasil, naquela época, onde eles nem sabiam que o Brasil existia? Para eles, o mundo todo era só ali, naquele terreno ali. Por isso tem que ter a sucessão apostólica. Se não vier dos apóstolos, ninguém pode se auto-intitular como bispo, né, como faz o herege de Macedo, ou como pastor, porque os nossos pastores são os nossos bispos que vêm dos apóstolos. Ninguém pode se autonomear papa, se autonomear padre, diácono, etc. Se nada disso vier da sucessão apostólica, não é válido, não existe. E quem foi o sucessor de Judas, o traíra? Bom, quando a gente lê Atos 1, do 12 ao 26, a gente vê que a igreja necessitou que tivesse a sucessão de Judas, que foi Matias, né, que foi incorporado aos 11 apóstolos. Então, meus queridos irmãos, não caiam em qualquer um que pregue sobre Cristo, porque não pode ser outro Jesus, senão o dos católicos, que tem a sucessão apostólica, assim como a gente lê em 2 Coríntios 11, versículo 4. Porque quando aparece alguém pregando-vos outro Jesus, diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito diferente do que haveis recebido, ou outro evangelho diverso do que haveis abraçado, de boa mente o aceitais. Ou seja, tem que ser o Jesus da igreja que ele revelou, a católica apostólica romana, que tem os seus santos, tem a sua igreja oficial, tem a sucessão apostólica, o Papa, tem Maria como sua mãe, né? Porque esses outros Jesuses, que essas igrejas inventadas por homens pregam sem milagre nenhum, é um Cristo sem pai, sem mãe, sem santos, um Cristo isolado. Até mesmo tem uns que até negam os anjos.
né? Para vocês verem aonde o absurdo vai. Mas acaso não sabeis que o Jesus Cristo verdadeiro, o nosso Cristo católico, ele não é órfão? Tem a sua mãe sim, a Virgem Maria, a Santíssima Mãe de Deus. Porque essa igreja verdadeira é o próprio corpo de Cristo, assim como a gente vê em Atos 9, do 4 ao 5. Caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Mas o que isso tem a ver com a igreja, com o corpo de Cristo, se Saulo está falando, entre aspas, com o próprio Cristo? Bom, o mesmo Saulo, que depois veio a ser Paulo, escreveu a sua carta aos Coríntios. E na sua carta ele diz que a igreja de Cristo é o corpo de Cristo e nós somos os membros dessa igreja. Ou seja, Saulo não estava perseguindo Cristo, mas sim os cristãos, né? Então, isso quer dizer que Saulo, perseguindo os cristãos para matar, Cristo, entre aspas, aparece para ele numa visão providencial, onde Cristo se dói pela igreja. Saulo perseguia os católicos, os cristãos da época. E o que acontece? Vem Cristo e fala: Por que me persegues? Se fosse um protestante, iria falar: Senhor, se afaste, porque eu estou perseguindo os cristãos e não o Senhor. Ué, mas isso não existe, porque se tu persegue a igreja, é a mim que tu persegues, porque eu sou a cabeça da igreja e a igreja é o meu corpo. Por isso, quando um santo intercede por nós, é o próprio Cristo neste santo que está intercedendo por nós, porque este santo é membro do corpo da igreja que faz parte do corpo de Cristo. E não podemos deixar, de finalizar esse áudio com as passagens lindas e irrefutáveis de Apocalipse. Aqui no caso é o capítulo 6, do 9 ao 10, que diz assim: Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos homens imolados por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de que eram depositários. E clamavam em alta voz, dizendo: Até quando tu, que és o Senhor, o Santo, o verdadeiro, ficarás sem fazer justiça e sem vingar o nosso sangue contra os habitantes da terra? Ué, mas não são os santos que dormem? Alguns dizem não, porque após a morte nós não podemos ver Deus face a face. Isso é só no fim dos tempos e tal, e todas essas imbecilidades que a gente já está cansado de ouvir, né? Porque quando a gente morre, nós vamos para o seio de Abraão, ou então nós ficamos no caixão dormindo. Ora, mas que imbecilidade é essa? Que idiotice é essa? Onde já se viu o espírito dormir? Espírito não dorme. Espírito é eterno, imutável, etc. Todos os conceitos de espírito, né? Se nós temos uma alma espiritual, não tem como ela dormir, né? E se nós dormimos após a morte, como é que a Bíblia está falando aqui nesse versículo que as pessoas que já morreram, que já estão no céu face a face com Deus, estão clamando, pedindo por vingança? Porque aqui se trata de santos mártires. Então não me venha com esse papo furado de que os santos dormem no seio de Abraão ou sei lá onde quer que seja. E mais uma prova de intercessão dos santos está em Apocalipse 8:3, que diz: Adiantou-se outro anjo e pôs-se junto ao altar, com um turíbulo de ouro na mão. Foram-lhe dados muitos perfumes para que os oferecesse com as orações de todos os santos no altar de ouro, que está diante do trono. Ou seja, se não houvesse intercessão dos santos, a Bíblia estaria se contradizendo ao dizer que os santos, com o turíbulo e com o perfume que representa as orações, estariam entregando as nossas orações a Deus. A exemplo de santidade, vamos falar da primeira carta de São Pedro,
no capítulo 1, do 15 ao 16. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos em todas as vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Levítico 11:44. Ou seja, o Pai manda que nós sejamos santos, o Filho manda que nós sejamos santos e o Espírito Santo, através de São Pedro, na sua carta, manda que nós sejamos santos. A Santíssima Trindade, em plena comunhão e amor, nos recomenda a sermos santos para poder chegarmos ao céu. E você aí com papo furado dizendo que santo só é Deus e que nós nunca podemos ser santos, isso é conversa de Satanás. 1 São Pedro 3, versículo 5. Era assim que outrora se ornavam as santas mulheres que esperavam em Deus. Eram submissas a seus maridos. Vamos finalizar com o livro de Números, né? Tirando os católicos que estão em pecados, afastados de Deus, etc., vamos falar apenas da igreja com os católicos que vivem em santidade. Porque quando um católico peca, ele automaticamente deixou de ser católico. Ele só volta a ser católico quando ele se confessa e vive em santidade. Números 16, versículo 13. Dirigiram-se, pois, em grupo a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: basta, toda a assembleia é santa. Assembleia, em grego, que quer dizer igreja. Toda a igreja é santa. Todos os são, e o Senhor está no meio deles. Por que vos colocais acima da Assembleia do Senhor? Ou seja, nada pode colocar acima da igreja. Depois de Cristo, que é a cabeça da igreja, porque a igreja é o seu corpo, nada pode ficar acima da igreja. A igreja está acima de todas as coisas depois de Cristo. E essa passagem aqui, a gente responde sempre na missa. O Senhor esteja convosco. E nós respondemos: Ele está no meio de nós. E os santos são santos justamente porque eles são escolhidos de Deus. Porque santo quer dizer aquele que é separado do mundo, do pecado. Aquele que é escolhido, né? Então sim, os santos que estão no céu, que a igreja reconhece e que nós católicos pedimos intercessão, eles são santos porque foram escolhidos por Deus. Porque assim como está escrito em Números 16, versículo 7, afirma isso: amanhã poreis fogo em vossos turíbulos e queimareis neles o incenso diante do Senhor. O homem que o Senhor escolher, esse é santo. Isso já é demais, ó filhos de Levi. E como negar que os santos católicos não são escolhidos de Deus se existem milhões de milagres que Deus faz em honra a esses santos? Então não tem conversa para boi dormir diante de todas essas evidências bíblicas que eu citei do começo ao fim. Então, deixa o like, se inscreva, comente se quiser. Muito obrigado, até a outra oportunidade, se Deus quiser.